Hallo, hallo Leute, guten Montag. Hoje a gente vai falar uma coisa super divertida. Vamos falar sobre uma coisa super divertida. O Vinícius me pediu para falar a pronúncia de alguns nomes importantes aí, conhecidos da Alemanha. É claro que os nomes conhecidos da Alemanha são normalmente políticos ou grandes pensadores. Tem um jogador de futebol aí na lista. Bom, vou começar e aí você vai aprender finalmente a falar esses nomes aí que são tão importantes que a gente ouve o tempo inteiro, não é verdade? Bom, vamos começar pelo primeiro deles, que eu acho que é um dos mais famosos que existe, né? Que é o físico alemão, que depois foi naturalizado suíço e também nos Estados Unidos. Ele morou nos Estados Unidos, acho que morreu nos Estados Unidos, inclusive, que é o Albert Einstein. Albert Einstein, que significa Alberto, uma pedra. Exatamente. Então, esse grande aí pensador que mudou a história da física se chama Albert Einstein. Outra pessoa super importante que mudou a história da Alemanha e do mundo é o Martin Luther. Martin Luther, que a gente chama de Martinho Lutero, Martin Luther, que foi um teólogo e acadêmico que responsável por aquilo que a gente chama hoje, né, de luteranismo, essa uma das primeiras, porque teve um movimento aí em toda a Europa, mas um dos primeiros movimentos aí do protestantismo, né, contra a Igreja Católica. Muita gente não sabe, mas o Lutero não tinha a menor intenção de romper com a igreja e que a igreja virasse duas, três, quatro, cinco. Ele queria reformas, né? Ele era um reformador, mas não teve muita conversa com a Igreja Católica e por isso acabou se criando o luteranismo, que hoje é uma religião ainda muito importante na Alemanha, muito forte. E o Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Ele viveu no século XV, século XVI, final do século XV, no início do século XVI. No início não, né? Lá para os anos 30, ele traduziu a Bíblia para o alemão. E ele também é por isso chamado hoje de pai do alemão. Apesar de que não é uma grande verdade, ninguém é pai, mas ele fez uma linguagem escrita unificada, que foi muito importante aí para a gente chegar no alemão que a gente tem hoje, ok? A terceira pessoa não é um grande pensador, mas é uma pessoa muito importante para o esporte. Com certeza você conhece o motorista que eu falo, piloto de Fórmula 1, o Michael Schumacher. Michael Schumacher, que significa Michael fazedor de sapato. Apesar que tá faltando o H aí no nome dele para ser Schu com H, que daria então sapato, mas é daí que vem o Michael Schumacher, é o Michael fazedor de sapato. Depois a gente tem o Arthur Schopenhauer. Schopenhauer. Schopenhauer, que é definitivamente um dos pensadores também mais importantes aí da Alemanha, esse do século XIX. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Schopenhauer, muito importante. E, por curiosidade, né, Hauer significa mineiro no sentido de que trabalha nas minas, né? Mineiro. É por daí que vem o nome dele, Schopenhauer, porque e o Schopen, eu não sei exatamente o que significa aí nesse nome. Eu sei que Schopen, na verdade Schopen, significa meio litro, mas eu acredito que não seja o caso. Então não sei exatamente falar para vocês de onde é que vem o nome Schopenhauer. Mas Hauer significa mineiro. Bom, depois, número 5, a gente tem o também muitíssimo famoso, talvez o mais importante filósofo aí da Alemanha, que é o Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. A gente tem muita letra, mas é mais fácil de falar. Friedrich Nietzsche. Só isso. Depois a gente tem o compositor e músico alemão Johann Sebastian Bach. Vamos repetir? Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach.
E esse compositor e músico alemão também talvez seja o mais conhecido. Ele foi cantor na cidade de Leipzig. Não sei se você sabe o que é cantor, é aquela pessoa que cuidava do coral, também tocava o órgão da igreja, né? E foi em Leipzig, que em português de Portugal se diz Lipsia. No Brasil acho que a gente chama de Leipzig mesmo. E foi em Leipzig que ele compôs grande parte da sua obra. Foi muito emocionante uma vez que eu estive na cidade. Fui à igreja onde ele era o cantor, né? E que é o Thomaskirche. E lá vi um concerto tocado no órgão em que ele tocava durante um evento religioso, né? Foi muito bonito, foi muito emocionante. Quem for em Leipzig não pode perder tanto toda a história ali que tem de Bach, quanto também visitar Thomas Kirche. Depois a gente tem, claro, a chanceler da Alemanha desde 2005. Essa daí talvez seja hoje uma das personalidades mais importantes do mundo, se não a mais, que é a Angela Merkel. Angela Merkel. Angela Merkel. E, bom, nem preciso falar muito dessa mulher aí que realmente está levando a Alemanha durante todas essas crises de uma forma fantástica. Não conheço quem não admire Angela Merkel. 8. O nosso número 8 é um famoso jogador de futebol, hoje dirigente de futebol. Eu, para ser bem sincera, não acompanho tanto futebol assim, mas foi um dos nomes aí que apareceram na minha busca, que é o Franz Beckenbauer. Eu tenho certeza que tem jogadores de futebol mais atuais, né? Mas se você quiser me mandar depois um nome aí, ou alguns nomes que você gostaria de falar em alemão, tudo bem. Mas hoje eu escolhi o Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Gente, eu tinha uma curiosidade para falar sobre o nome do Johann Sebastian Bach, né? O número 6 que eu esqueci. Que o Johann Sebastian Bach, se a gente fosse traduzir para o português, ficaria João Sebastião Ribeiro, ou Ribeirão. Porque Bach é realmente um ribeirão, né? Logo, é um nome bem engraçado aí, a gente acha que é tão chique, Johann Sebastian Bach. Ele é simplesmente João Sebastião Ribeiro. Bom, número 9, também um dos nomes mais falados aí alemães, com certeza no mundo até hoje. O filósofo e economista do século XIX, Karl Marx. Karl Marx. É fácil, a gente fala já bem parecido com a forma que é em alemão, né? Marx é Marx mesmo, e o Karl, apesar de ter um R, a gente não fala, então a gente fala em português algo como Karl Marx, é a mesma coisa, só que em vez de fazer Karl, você coloca o L lá na ponta da língua, Karl Marx. Bom, um escritor, poeta, dramaturgo no século XVIII, XIX, final do XVIII, início do XIX, até metade do XIX, na Alemanha, viveu em Weimar, morreu em Weimar, se não me engano, tem a casa dele lá até hoje, super mega importante, Johann Wolfgang von Goethe. De novo, Johann Wolfgang von Goethe. Aqui, né, esse sobrenome, todo mundo fala Goethe, sei lá, tem tantas versões, né? O OE vai ter som de O umlaut, então você vai falar G, depois T, Goethe, Goethe. Com certeza aí também é um nome muito ouvido. A gente também tem a instituição Goethe Institute, que é uma instituição importante aí de fomento da língua alemã, né? Então, por isso todo mundo conhece. E eu acho que eu não poderia deixar de falar do médico, pai da psicanálise, grande pensador aí do final do século XIX, início do século XX, o Sigmund Freud. Sigmund Freud. Eu uso muito Freud, porque todo mundo conhece ele, então quando as pessoas estão aprendendo que o EU tem som de oi, eu falo, lembra do Freud, o pai da psicanálise. Sigmund Freud. Vamos repetir tudo? Vamos lá. Albert Einstein. Vou repetir. Falei igual em inglês. Albert Einstein. Martin Luther. Michael Schumacher. Arthur Schopenhauer. Friedrich Nietzsche, Johann Sebastian Bach,
Angela Merkel, Franz Beckenbauer, Karl Marx, Johann Wolfgang von Goethe, Sigmund Freud. Achei essa aula bem divertida, espero que você tenha gostado. Se tinha algum desses grandes nomes aí que você não conhecia, eu sugiro que você dê um Google, quem sabe até ler alguma coisa deles, porque são, ou ouça, né? Dependendo aí ou veja algum vídeo, porque são realmente pessoas que foram ou são ainda muito importantes para a história da Alemanha e do mundo. Das ist alles. Tschüss!